Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para falar a respeito da primeira aula da Escola Bíblica Dominical deste nosso terceiro trimestre do ano de 2023. Eu gostaria de compartilhar com você a primeira lição que falou a respeito da igreja e o império do mal, né? Na verdade, esse é o tema principal da revista, mas a primeira aula falou a respeito da igreja diante do espírito da Babilônia. A nossa reflexão de hoje estará no texto de Apocalipse, capítulo 17. Tentarei ser o mais breve possível, dando um resumo geral do que tratou essa lição, para que os irmãos, quando retornarem do seminário SOS Família, que está acontecendo todos os domingos de julho, estejam por dentro de tudo aquilo que nós estamos tratando nessa revista e assim sejamos capazes de dar continuidade à revista. Primeiramente, queria abençoar a sua vida com uma oração. Feche seus olhos em seu lugar e vamos adorar o Senhor. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença e nós agradecemos ao Senhor por este momento. Que em nome de Jesus a Tua palavra possa lançar luz ao nosso coração. Que nós possamos, em nome de Jesus, em meio a este tempo de caos, sermos cristãos posicionados no Senhor. Sermos pessoas que realmente, Senhor, glorificam ao Teu nome e seguem as Escrituras. E seja, Pai, como a Tua palavra diz, esperança para este mundo, Senhor. Nos torna luz e sal, para que possamos fazer a transformação por onde quer que estejamos, em Teu nome, Jesus. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Querido, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, capítulo 17, que diz assim no versículo 5, textuário da nossa lição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A verdade prática desse texto está lá dizendo o seguinte: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio de um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. É muito interessante, irmãos, quando nós falamos a respeito do espírito da Babilônia. Como você sabe, o livro de Apocalipse é um livro bem escatológico, há muitos sinais. E nosso objetivo aqui não é ficar debatendo as inúmeras visões a respeito das coisas do fim, mas aqui o objetivo é falar a respeito do espírito da Babilônia. Talvez esse termo seja um termo não tão conhecido, mas é um termo que retrata um espírito de apostasia, um espírito que realmente quer negar a Deus, que quer se tornar inimiga de Deus, que faz de tudo para combater a fé cristã. Você vai ver nesse capítulo 17 essa simbologia mostrada a João por meio de visão. Mas eu gostaria de realizar com você a leitura bíblica em classe, já que já fizemos essas duas leituras, e eu gostaria que você acompanhasse em sua Bíblia para que você pudesse aprender. Colocaria aqui também para que você possa acompanhar aqui nesse vídeo. Versículo 1 do capítulo 17. Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embregaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali vi uma mulher montada numa besta vermelha que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da prostituição. Em sua testa havia esta inscrição: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando vi, fiquei muito admirado. E assim nós podemos concluir a nossa leitura bíblica em classe e falar a respeito dos objetivos dessa aula. Primeiramente, apresentar o significado da Babilônia, o que significa essa Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Então,
São esses nossos 3 objetivos que pretendemos explorar aqui nesse vídeo. Bom, uma introdução que nós podemos fazer é que o livro de Apocalipse é um livro a respeito das coisas que haverão de acontecer. Então, muitas vezes a gente acaba, em nossa busca cristã, acreditando que tudo vai melhorar, né? As testemunhas de Jeová creem nisso, que há um plano que está progredindo para as coisas ficarem boas. E não é isso que a Bíblia relata para nós. O que a Bíblia relata é que, com o passar dos dias, as coisas estarão piorando, porque nós estaremos nos aproximando do tempo do fim. E o tempo do fim ele é marcado por uma grande apostasia, ele é marcado por um grande período de perseguição. E há aí as 2 principais visões teológicas que, a respeito das coisas do fim, elas divergem nesses assuntos, principalmente na questão da igreja. Se a igreja passará pela grande tribulação ou se a igreja não passará pela grande tribulação. Então, a linha mais voltada ao pentecostalismo, clássica nas Assembleias de Deus, são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada e começará o período da grande tribulação. Já aqueles que são os amilenistas acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e será salva em Cristo. Então, essas 2 visões se divergem, mas o que é interessante nós analisarmos é que haverá um período muito grande de perseguição. Há um período que as coisas ficarão muito difíceis para aqueles que querem entregar a sua vida a Jesus, aqueles que querem seguir uma vida em Deus, terão que resistir até o ponto de derramar o seu próprio sangue. Mas nosso objetivo aqui é a respeito do espírito da Babilônia, como nós falamos. Então o texto vai tratar aqui da grande prostituta, né? A Babilônia, como vocês sabem, eu vou até abrir aqui um texto para refrescar um pouco a minha memória, ajudar um pouquinho aqui na nossa exposição. Mas essa identidade da Babilônia nós conseguimos ver desde os primeiros livros ali da Bíblia Sagrada, né? Nós vamos ver ali o surgimento de Nimrod, aquele primeiro guerreiro, e a ordem do Senhor foi a seguinte: pessoal, espalhem-se por toda a terra, ocupem as regiões. E o que foi que esses homens fizeram? Esses homens negaram a ordem de Deus. Eles se ajuntaram em um só lugar. Eles construíram uma torre chamada Torre de Babel. E essa torre, ela tinha um objetivo, que era alcançar os céus. Então esses homens simbolizam a primeira apostasia. Os primeiros homens que negaram a obediência a Deus, que deixaram de cumprir aquilo que ele havia designado. E mais do que isso, eles se uniram em um só propósito. E a Bíblia relata que se Deus não tivesse intervido ali, se Deus não tivesse colocado as suas mãos, esses homens conseguiriam alcançar o seu objetivo. Então, ali, esse nome Babel, se você for analisar a origem desta palavra, aliás, é uma palavra muito parecida, que é Bab-El, que significa essa rebelião contra Deus, esse governo central, esse governo que não se dobra diante das ordenanças de Deus. Mas quando Deus ele vai lá e põe a sua mão, vira o Babel, que é a confusão, ou seja, cada um vai para um lugar, cada um vai para uma direção e todo aquele plano foi desfeito. Então nós vamos ver que ali, dessa Babilônia, desse pós-dilúvio, onde o filho de Noé, ele também volta às práticas dos seus antepassados antes do dilúvio. E aí, meus irmãos, nasce uma mitologia, e eu gostaria de ler aqui com vocês essa parte aqui, para que nós possamos entender. O conhecimento do Antigo Testamento nos assiste dizendo que a esposa de Nimrod, Bar-Cush, que era o nome dele, foi a notória Semíramis I. Ela é considerada a fundadora dos mistérios babilônios e a primeira sumo sacerdotisa da idolatria. Assim, a Babilônia tornou-se a fonte da idolatria e mãe de todo o sistema pagão do mundo, e está conosco até hoje, e terá o seu desenvolvimento máximo
quando o Espírito Santo partir e a Babilônia do Apocalipse ocupar o lugar da igreja. Baseado na promessa de que uma semente de uma mulher estava por vir, Semíramis gerou um filho que declarou ter sido filho, ou melhor, ter sido concebido miraculosamente. E quando apresentou ao povo, foi aclamado como libertador prometido. Você consegue já encontrar aí um ponto de comparação, né? Esse era Tamuz, guarde esse nome, contra cuja adoração Ezequiel prestou, melhor dizendo, protestou na época do cativeiro. Dessa maneira, foi introduzido o mistério da mãe do filho, um tipo de idolatria mais antigo do que qualquer outro conhecido pelo homem. Os rituais de adoração eram secretos. Apenas os iniciados era permitido conhecer os seus mistérios. O esforço de Satanás para enganar um homem com uma imitação tão semelhante à verdade de Deus, que os homens não poderiam conhecer a verdadeira semente da mulher quando ele viesse em outros tempos. E aí eu vou mostrar para você que essa mitologia, esse mistério que nasceu na Babilônia, ele alcançou diversas nações. Aí ele começa aqui, o autor do livro, a fazer alguns comparativos. Por exemplo, ela se tornou a religião misteriosa da Fenícia, e pelos fenícios foi levada aos confins da terra. Astarte e Tamuz, a mãe e o filho dessas aventuras, tornaram-se Ísis e Horus no Egito, Afrodite e Eros na Grécia, tornou a Vênus e Cupido na Itália, e muitos outros nomes em outras regiões mais distantes. Dentro de 1000 anos, o babilonismo tornou-se a religião do mundo que rejeitara a revelação divina. Ainda ligado a essa origem, está também outras heresias, outros mistérios. Ligados a esses mistérios existiam vários outros, menores. Dentre eles estavam as doutrinas da purificação no purgatório depois da morte, a salvação por inúmeras coisas sagradas, como a absolvição sacerdotal, o derramamento de água benta, a oferta de pães para a rainha do céu, como mencionado no livro de Jeremias, a dedicação de virgem aos deuses, que era literalmente a prostituição santificada, chorar por Tamuz durante 40 dias antes do grande festival de Istar, e dizia que seu filho tinha ressuscitado da morte, pois se ensinava que Tamuz havia sido morto por um javali e depois ressuscitado. O ovo era sagrado para ele, pois representava o mistério de sua ressurreição, assim como o pinheiro foi o símbolo escolhido para honrar o seu nascimento solstístico do inverno, quando a cabeça de um javali era comida em memória de seu conflito. Uma tora de madeira era queimada em meio a muitas práticas misteriosas. O sinal da cruz, pois era um símbolo sagrado para Tamuz, pois simbolizava um princípio de vida e a primeira letra do seu nome. A cruz é representada em inúmeros altares e templos pagãos mais antigos e não se originou, como muitos supõem, no cristianismo. Então, meus irmãos, nós vamos ver que Tamuz também está ligado a Baal, aquela adoração dos povos ali que vieram descendentes de Abraão, daquela região. Então, meus irmãos, nós vemos que a Babilônia é chamada aqui de mãe, a grande prostituta, porque dela se origina todas as idolatrias, ou pelo menos grande parte das idolatrias. Eles foram um povo que realmente foram contra Deus. E aqui no capítulo 17, como é o nosso objetivo conversar a respeito desse capítulo, nós vamos ver aí a representação da grande prostituta. O que a gente poderia destacar aqui? Primeiramente, nós vamos ver aqui que no versículo 2, fala no versículo 1, eu mostrarei a você o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Esse texto, se você for um pouquinho mais para baixo, se não me falha a memória, no versículo 15, ele vai falar que essas muitas águas que ela está sentada sobre são nações, multidões. E a gente começa a enxergar que o posicionamento da grande prostituta, esse espírito de oposição, ele não estará somente localizado em um local, mas ele estará em muitos locais, em muitos países, sobre muitos povos. E aí nós começamos a ver que o caminho para o céu, o caminho para nós chegarmos a Deus, realmente é um caminho estreito.
É um caminho que não será escolhido por todos. É um caminho difícil de chegar. E todos preferirão as portas largas. Todos preferirão não entregar a sua vida para que Deus possa transformá-la. E aí, meus amigos, o espírito da Babilônia ele começa a atuar. E aí, olha o que acontece com esses reis no versículo 2. Os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua prostituição. Irmãos, quando a palavra aqui usa o texto, aliás, a palavra prostituição, nós temos que lembrar do espírito de sedução. Nós temos que lembrar que, quando se fala disso, as prostitutas, para exercer a sua atividade, de alguma maneira, ela tem que trazer ao homem que passa ali algum desejo. Ela tem que atraí-lo, não pela sua razão, mas pela sua emoção. E aí nós vamos ver que nesse período de grande apostasia, nesse período onde nações estarão dobradas diante desse espírito, eles serão seduzidos, ou seja, isso fala das concupiscências da carne, dos desejos da carne, dos desejos do homem. O homem se colocando ao centro de tudo, o mundo sendo somente um local onde eles podem desfrutar de prazeres e atender às necessidades de sua carne. Os deuses da antiga Grécia eram moldados para atender aos desejos dos homens, e eu vejo essa mesma coisa acontecendo nesse período onde os homens estão ali se embriagando com o vinho da prostituição e eles perdem a noção. Quem está embriagado perde a sua consciência, perde o seu senso de racionalidade. Então nós começamos a enxergar em nossos dias hoje que está havendo já esse espírito da Babilônia, onde as pessoas estão somente preocupadas em atender os desejos de sua carne, em atender os desejos do seu coração, e não mais estabelecem uma luta contra o seu ser. E eu dei uma má notícia, esse sentimento também está dentro das igrejas, onde as pessoas participam do culto para que sintam uma experiência, que tenham uma experiência, que sintam um arrepio, que satisfaça o seu ego, que satisfaça o desejo da sua carne, mas não estão preocupadas em matar a carne, não estão preocupadas em estabelecer uma vida de santificação na presença do Senhor. E esse caminho é um caminho perigoso, é um caminho muito perigoso, porque você vai sendo seduzido por esse espírito. E quando você vai ver, você já está embriagado com o vinho de sua prostituição. No versículo de número 3, o apóstolo João aqui, escritor do livro de Apocalipse, diz que um anjo o leva para o deserto. E ali ele vê uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Parece aqui já simbologias desse texto de Apocalipse, mas o próprio capítulo 17 ele traz luz para nós, para entendermos o que significa esses textos. E aqui vai algo bem interessante. A Bíblia interpreta a Bíblia, guarde isso. Essa mulher, né, é a grande prostituta, a grande meretriz, uma inimiga de Deus, tá? Ela está sentada sobre uma besta. Essa é a besta que surgiu da terra, o anticristo. E parece que essa mulher, ela vai ter, por um instante, o governo, ou seja, ela estará na liderança da besta. Ela estará sob a besta, cumprindo os seus desígnios, cumprindo os seus propósitos. E nós vemos aqui algo muito interessante, que o espírito do anticristo pode já estar presente, mas ele está ainda debaixo da grande meretriz. Ele ainda está sendo guiado por essa grande meretriz. E aqui, quando fala de 10 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças e 10 chifres, 7 cabeças são reis, né? A Bíblia vai dizer sobre isso. Aqui até, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo. As 10 cabeças são reis, melhor dizendo. E esses só tomaram conta, só se tornaram por conta da besta. Por isso estão sobre a cabeça dela. Ou seja, eles só puderam ser reis, só puderam estar à frente porque a besta os entregou esse poder.
os 7 chifres representam 5 reis que já foram destruídos. Isso é bem interessante. Deixa eu abrir aqui para você, para falar a respeito desses impérios que já foram, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, tá? Então, esses reis, esses reinados, esses impérios já foram. E haverá de surgir mais um, tá? Então, nós vamos ver aqui que esses espíritos já estão presentes. No versículo 4, fala que essa mulher está vestida de púrpura e vermelho e adornada de ouro e pedras preciosas. Segura um cálice em sua mão cheio de coisas repugnantes e do vinho de sua prostituição. Eu abrirei aqui o comentário do Hernandes Dias Lopes, Agnus, para mostrar a você um pouquinho a respeito desse versículo 4. Aqui. A Babilônia simboliza a concentração do luxo, do vício e do encanto deste mundo. É um mundo visto como personificação da concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Esse texto está lá em 1 João 2,16. O copo de ouro, mas dentro do copo, o copo é de ouro, mas dentro do copo há devassidão. Imoralidade sexual, luxo, fama, poder mundano, realização dos desejos da carne. Os governos anticristãos não destroem todos os edifícios da igreja, ao contrário, mudam algum deles em lugares de diversão mundana. O mundo, ao mesmo tempo que seduz os ímpios, persegue os cristãos. Irmãos, isso aqui é muito perigoso. Nós vamos ver Jesus falando que, a parábola de joio e do trigo, que o joio ele é semeado na igreja. Ele é semeado em meio aos trigos e você não pode arrancá-lo. A grande estratégia de Satanás não é exterminar, mas é se infiltrar e implantar uma cultura destrutiva para mandar as pessoas realmente para a condenação eterna diante de Deus. E, gente, nós temos que tomar muito cuidado com os desejos do nosso coração. É esse o grande trunfo de Satanás. Fazer com que os desejos do nosso coração, dos nossos olhos, da nossa carne sejam cumpridos para que nos desviemos da vontade de Deus. Infelizmente, irmãos, eu sei que não é um assunto tão interessante no dia de hoje para muitos cristãos, mas nós precisamos estabelecer uma luta contra a carne. E aqui, irmãos, nós vemos o vestido, né, a roupa dela de púrpura, caríssima naquele tempo, uma roupa realmente de luxo. É o que as pessoas buscam hoje: dinheiro, poder, influência, roupas de luxo. E infelizmente o que é mais precioso nós temos perdido. A salvação que Cristo nos deu é algo maravilhoso e nós não conseguimos dar o devido valor a isso. Mas estamos buscando os adornos. Essa mulher, ela tinha um copo de ouro, pedras preciosas, ela tinha pérolas, mas dentro do seu copo estava cheio de coisas repugnantes e de sua prostituição. Então, ao mesmo tempo que ela é repugnante, ela é atrativa pelos benefícios que ela dá. E quantas pessoas estão entrando em direções, em coisas, porque o resultado é bom. Aquela famosa frase que muitos utilizam: o fim justifica os meios. É uma grande falácia. Porque se você não estiver andando segundo os princípios de Deus, certamente o fim não será o que você espera. Certamente não será agradável a você. Mas eu quero dizer para você que se você permanecer em Deus, fazendo a vontade dele, certamente você colherá bons frutos. E aí, meus irmãos, eu vejo que no nosso mundo nós já conseguimos enxergar que muitas pessoas estão, mesmo sabendo que são coisas repugnantes para Deus, estão se dobrando porque querem adornos, ouro, pedras preciosas e pérolas. Querem riqueza, poder, fama, influência.
Se hoje nós pudéssemos pegar tudo isso, colocar em uma sacola, como uma música do Racionais MCs diz, e jogar em um rio de lama, muitos irão pular, mesmo sendo o rio de lama algo repugnante. E nós precisamos entender que nós não podemos abrir mão dos princípios sagrados do Senhor. E aí, meus irmãos, no versículo 5, diz lá que é um mistério. Babilônia a grande, a mãe das prostituições e das práticas repugnantes da terra. No versículo 6, o que é mais grave? Vi que a mulher estava embriagada. Sabe com que, irmãos? Com o sangue dos santos. O sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Irmãos, esse sistema da grande meretriz, ele se alimenta do sangue dos santos. Se alimenta do sangue de homens justos e fiéis que permaneceram firmes no propósito de Deus. A alegria de ver um cristão morrendo pela sua fé será a alimentação, a bebida com os quais eles estarão embriagados e felizes. Esse é o sistema da Babilônia, que se agrada em destruir os cristãos, que se agrada em destruir o povo de Deus, que se agrada em destruir a igreja do Senhor, que não olhará para a nossa vida como homens que merecem misericórdia, mas olhará para nós com olhar de ira e irão querer nos destruir completamente até o nosso sangue ser derramado. É esse o espírito da Babilônia. É esse o tempo que nos espera. E eu oro a Deus para que nós sejamos cristãos verdadeiros e no momento das maiores adversidades nós possamos permanecer firmes no propósito do Senhor e não deixar com que a nossa fé morra. É com isso que ela se embriagará, com o sangue dos santos. Esse sistema, ele se alegra em ver a igreja destruída. Se alegra em se rebelar contra Deus, em destruir os princípios sagrados do Evangelho. Irmãos, nós vemos o sistema político andando nessa direção. Tudo aquilo que a Bíblia relata como sagrado, como essencial, eles estão querendo destruir. Destruir a família, destruir a vida, destruir desde a infância as crianças, como Herodes fez, como o Faraó fez, para que as crianças nasçam e já saibam que elas não são de Deus, que elas podem ser o que quiser. Estamos aqui aprendendo que ter relacionamentos sexuais que não estão de acordo com as Escrituras são normais. Estamos aqui aprendendo que as crianças devem escolher qual é a sua sexualidade. Deturpação de princípios bíblicos, que a família não é constituída de um pai e de uma mãe. Rebelião contra Deus, porque a forma natural científica de reprodução humana é a união de homem e mulher. Eu não tenho como mudar isso, eu não tenho como modificar isso. Esse é o princípio da natureza, é assim que acontece, é assim que deve acontecer. Mas nós estamos vivendo um tempo de grande apostasia, onde nós estamos aceitando que os princípios sagrados do Evangelho sejam totalmente destruídos e nós não estamos nem preocupados com isso. É o espírito da sedução que está adentrando os nossos dias. O sistema econômico também. A Bíblia relata que haverá um governo mundial que estará tomando o controle de todo mundo. E nós começamos a ver as coisas se encaixando. Uma só moeda se formando. Hoje nós não temos mais como comum a moeda física, o papel. Hoje nós já estamos para o meio digital, por meio de Pix, por pagamentos eletrônicos. Em breve surgirá a moeda mundial. Talvez seja o Bitcoin, não sei. Nós já estamos vendo o governo se alinhando. Há uma agenda rolando, a Agenda 2030 da ONU. Está lá. Princípios mundiais, onde os países perderão a soberania,
onde os pais perderão o controle dos seus filhos, onde quem educará e quem tomará as decisões é o Estado, e quem se levantar contra o Estado será punido. É esse o sistema que nós estamos vivendo, onde você terceiriza a sua responsabilidade, onde você entrega na mão de outros a decisão dos seus filhos, a decisão da sua família, a decisão da sua vida. Onde nós não estamos mais preocupados com absolutamente nada e não há mais cristãos posicionados. Porque deixa a vida levar. Deixa as coisas acontecer, porque afinal Deus está no controle. Sim, Deus está no controle. Eu concordo com isso. Mas Ele também cobrará de nós a responsabilidade do posicionamento. Ele cobrará de nós a responsabilidade do posicionamento. E nós não temos nos posicionado. Nós não temos nos posicionado. A oposição, ou melhor, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Eu quero citar aqui Gálatas 1, versículo 8. Se alguém vos pregar um evangelho diferente deste que vos prego, seja excluído, seja removido. A Bíblia é muito clara em dizer que nós não devemos nos dobrar diante de ensinos heréticos dentro da igreja. Que nós não podemos negociar os princípios sagrados contidos nas Escrituras. Doa a quem doer. Se você tem pregado uma mensagem que não tem trago às pessoas um desejo, uma alegria no coração, não tem agradado ao público, e esse for o verdadeiro evangelho, continue pregando. A mensagem de João Batista não agradava ao público que estava em Jerusalém, mas o Senhor levou pessoas sedentas ao deserto para ser batizada no Rio Jordão e esperar pelo Messias. Arrependimento, arrependei-vos, raça de víboras. Essa era a mensagem de João Batista. E as pessoas entregavam a sua vida. E essas pessoas puderam encontrar o Rei Salvador. Puderam ver o anúncio de João Batista apontando para o Cristo, dizendo: este é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não negou a sua fé. Nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Nós não podemos abrir mão de pregar o verdadeiro evangelho. Nós não podemos. Nós precisamos ser fiéis. Nós precisamos formar o caráter de Cristo. Nós precisamos deixar com que Cristo modifique a nossa vida. A Bíblia diz que Ele começou uma boa obra em nós, irmãos. Nós não podemos continuar entregues à vontade da carne. Nós não podemos continuar entregues à vontade dos nossos olhos, do nosso coração. Nós precisamos lutar contra isso. Nós precisamos viver uma vida santificada. Nós precisamos iluminar este mundo. Não que sejamos alguém, não. A luz não é nossa, a luz é de Cristo. É Ele que brilha através de nós. Nós somos galhos enxertados à videira. E através disso nós produzimos bons frutos. Não é de nós, eu não tenho o que oferecer para ninguém. Mas Cristo, através de mim, Ele está anunciando, falando com o povo. A Bíblia diz isso. E através de você, o Senhor Jesus alcançará muitos corações. Deixe com que o caráter de Cristo seja formado sobre a sua vida. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga a Jesus. Aguarde ansiosamente o retorno de Cristo. Porque nós cremos que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja. Da mesma forma como Ele subiu aos céus, a Bíblia diz em Atos, Ele também descerá para nos buscar. Haverá um dia em que todas essas aflições não serão mais um problema para nós. Nós estaremos para a eternidade com Cristo. Há um céu esperando por nós. Um dia nós vamos sentar na mesa com o Cordeiro que venceu e glorificar a Ele. Nós estaremos com o Senhor para a eternidade. Aguarde ansiosamente. Em suas orações clame, ora vem, Senhor Jesus. Vem, 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 ora. Clama pela presença de Deus. As coisas mundanas, o apóstolo Paulo diz, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, porque as coisas que estão no passado eu não consigo alterar, eu não consigo mudar. Eu prossigo para o alvo, a fim de encontrar o prêmio celestial. As leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós o peso de glória eterno.
E eu concluo aqui, dizendo que vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce uma influência global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para uma iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. É com essa conclusão dada pelo autor da nossa revista da CPAD que eu concluo essa mensagem. Eu espero que o Senhor tenha falado ao teu coração, que você permaneça com seus pés firmes, glorificando e exaltando a Deus. Que Deus te abençoe e até semana que vem.